Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez nós iremos iniciar o capítulo 14, a primeira aula da quarta etapa. Vamos começar? Hoje nós vamos falar em um tema bem interessante nos dias atuais. Você tem fome de quê? O início do nosso capítulo começa com essa interrogação. Falar sobre a alimentação nos dias de hoje. A alimentação está bem variada nos dias atuais. Nem sempre ela foi assim. Mas quanto mais o tempo vai passando, novidades vão aparecendo no mercado e a gente vai se interessando e comendo de forma menos apropriada possível. E aí é onde nós precisamos ter muito cuidado com o que nós ingerimos. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Você já pensou na quantidade e no tipo de alimento que você consome em uma semana? Será que se você analisar o que você come no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no café da noite, tudo o que você come é adequado para a sua idade, é adequado para o seu desenvolvimento? Será que você vai optar por frutas, verduras, legumes ou você vai preferir recheados e industrializados? Pois bem, nós precisamos pensar um pouquinho naquilo que nós levamos para dentro do nosso corpo. Será que aquilo que a gente consome, de fato, vai nos ajudar, vai acrescentar? Ou será que vai nos deixar cheios de obesidades, de açúcares? São reflexões que nós precisamos fazer dia após dia, na qualidade do que nós consumimos. Aqui nós temos uma pirâmide alimentar. Se a gente analisar essa pirâmide, nós vamos ver que na sua base existem aqui várias coisas, vários alimentos que nós precisamos consumir diariamente em maior quantidade. Por isso que elas estão representadas na base. Veja, nós temos aí carnes, nós temos aí massa também, não é? Carboidratos, e tudo isso é impreterível, é importantíssimo para a nossa saúde. Na segunda coluna, nós vamos ter as frutas, verduras e legumes. Observem que vai estreitando, não é? Mas nós precisamos comer também em uma boa quantidade. Mais adiante, nós temos aí carnes, peixes, não é? Vejam que já foi menor a quantidade que nós temos aí. Isso quer dizer que a gente precisa se alimentar deles também, mas em menor quantidade. E lá no pico, lá no último degrauzinho da nossa pirâmide, nós temos os açúcares e os doces. Isso quer dizer que a gente não precisa deixar de consumir. Nós podemos consumir sim, mas de maneira moderada. Ou seja, tudo que a gente consome, tudo que a gente come, vai lá para dentro do nosso corpo. E tudo é permitido comer, mas nas quantidades certas. Alguns alimentos em maior quantidade, como esses que nós temos na base da nossa pirâmide. E lá em cima nós temos bolos, doces, tortas, aquilo que o nosso organismo pede, não é? Até para satisfazer algumas vontades. Podemos comer também, porém em menos quantidade. Então, o nosso capítulo inicia-se falando sobre isso, a alimentação saudável, certo? E nós temos aí logo no comecinho um texto na página 7, tá? Que é precisamos acabar com o terrorismo nutricional e aprender a comer sem culpa. O que significa comer sem culpa? Significa dizer que você pode comer aquele bolo recheado, que você pode tomar o milkshake, que você pode comer aquele brigadeiro, mas na hora certa, sabendo que comer em menor quantidade do que você come o arroz, o feijão e a fruta, certo? Então tudo é permitido, porém sem exageros. Nesse texto da nutricionista Sophie, nós temos aí o argumento que ela coloca, tá? Ela argumenta, ela questiona, ela mostra pra gente que é necessário a gente se alimentar sem culpa. Esse texto, cheio de argumentos e de opiniões, é chamado de artigo de opinião. Observem que nesse texto nós temos aí vários pontos esclarecedores. É um texto com muito fundamento, muitas opiniões, tem também críticas sobre nutrição.
Então, foi escolhido um tema, que neste caso é a alimentação saudável, a questão da nutrição. E dentro desse tema, ela fez um estudo de caso, também profissional da área, para dar uma criticidade, uma credibilidade maior no seu texto. E ela soube argumentar muito bem para que os leitores ficassem convencidos de sua opinião. Esse gênero textual ele é chamado então de artigo de opinião. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Artigo de opinião. Geralmente, um artigo de opinião apresenta uma questão que costuma dividir opiniões da sociedade, certo? Então vejam, a pessoa que vai escrever esse artigo, ela vai ter todo um cuidado de levantar questionamentos e de responder esses questionamentos ao longo do seu texto. É um texto que desperta a criticidade do leitor, para que ele reflita sobre aquela questão estudada, que no caso de Sophie é sobre a nutrição. Por que questão tratada pela nutricionista Sophie Deram pode ser considerada polêmica? Será que a gente consegue responder sobre essa pergunta? Por que essa questão é considerada polêmica nos dias atuais? Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, uma criança que quer comer doces o tempo inteiro e não quer se alimentar de maneira coerente. Ela não quer comer a verdura, ela não quer comer o arroz, o feijão, ela quer apenas doces. Veja, é interessante a partir desse momento a gente começar a trabalhar com essa criança, que ela pode comer o doce, mas para o seu desenvolvimento é importante que ela coma também os outros alimentos essenciais. Já para um jovem adolescente que quer comer esse doce, não é? Apenas o doce, sempre vai optar pelo brigadeiro, pelo recheado, ao invés de comer uma fruta. É necessário que ele entenda que para o seu desenvolvimento físico, psíquico até, ele precisa comer aquilo que é importante, mas ele não deixará de comer aquele doce. Tá? Então, sem culpa quer dizer que você pode comer de tudo, mas em quantidades adequadas, ok? Outra característica do artigo de opinião é a presença de argumentos, ou seja, de fatos, ideias, informações, dados que sustentam o ponto de vista defendido. Então, quando alguém vai escrever um artigo de opinião, existe uma preocupação em prender o leitor e fazer com que ele se convença da sua ideia, tá? O objetivo do texto é isso, exatamente esse, é você levantar hipóteses para que o outro comece a pensar da sua forma, tá? Opiniões serão formadas, serão refletidas, mas que o interesse maior de quem está desenvolvendo aquele texto é convencer o leitor da sua ideia. O artigo de opinião apresenta o ponto de vista de alguém sobre determinado tema, neste caso sobre a nutrição. Propõe reflexão ao leitor sobre o tema abordado, podendo ele concordar ou discordar. Porém, a gente já percebeu que o objetivo principal é fazer com que ele concorde com a opinião colocada naquele texto. Em um artigo de opinião, as opiniões podem vir divididas em introdução, desenvolvimento, que é a apresentação dos argumentos, e conclusão. Para que o leitor compreenda as ideias do artigo, é fundamental que o texto seja claro, direto e bem construído. Então, nada de utilizar palavras estranhas, pouco, vamos dizer assim, atrativa para quem está lendo. Quanto mais claro for o seu texto, certo? Mais ele será compreendido. E o importante em um artigo de opinião é a compreensão de quem está lendo. Tem ampla circulação em revistas, jornais e internet. E normalmente vem assinado pela articulista, ou seja, pela pessoa que o escreve, tá? Aquela pessoa que escreveu o artigo, ela fez muitas pesquisas, ela desenvolveu várias entrevistas, ela fez muitas coisas para chegar ao que ela chegou. E é claro que tem que ser assinado por ela, já que ela é a autora, tá, desse trabalho. E aí a gente entra na parte gramatical do capítulo 14, que são as conjunções.
Nós já falamos muito sobre palavrinhas que ligam um termo ao outro, certo? As conjunções não são diferentes. Palavras como ou, mas, porque, e, quando, então, são chamadas de conjunções ou articuladores textuais. Elas são fundamentais para a construção da coerência e da coesão textuais, ou seja, para a construção de sentido do texto. Essas palavras, elas ligam um termo ao outro, construindo um sentido. A função das conjunções é dar sentido a qualquer enunciado. Então, se eu tenho uma frase e nessa frase ela vai ter uma palavrinha que vai ligar, ela vai ter ali uma conjunção, observe que a presença dela é extremamente importante para que a gente entenda o que está escrito. Neste caso, a principal função das conjunções é ajudar no sentido daquele enunciado. Observe as frases a seguir. Hoje em dia, olhamos para os alimentos de maneira muito simplificada. Ou é ruim, ou é bom, ou engorda, ou emagrece. Observem as palavras destacadas. Ou. Essas 4 palavrinhas, que é a mesma palavra repetida, o ou, ele é uma conjunção. Por que conjunção? Porque ela está dando uma ideia, um sentido ao que está escrito. Vamos discutir um pouco mais daqui adiante. Vejam essa outra frase. Eu como bem, mas não consigo manter a disciplina. Mesmo comendo bem, ela não consegue manter a disciplina. Observe a palavra mas. Mas também uma conjunção. Essa outra frase. Você pensa demais e deixa de sentir. Olha aí, a letrinha e deixa de sentir. Quando você come com prazer e sem culpa, você come menos ao longo do tempo. Observe o quando. Quando você come com prazer e sem culpa, você come menos ao longo do tempo. Todas as palavras que estão destacadas nessas 4 frases são conjunções ou articuladores textuais e serviram aí para dar um sentido à frase construída. Agora vamos observar as mesmas frases tirando essas palavras destacadas. Hoje em dia, olhamos para os alimentos de maneira muito simplificada. É ruim, é bom, engorda, emagrece. Observe que a frase ela não tem o mesmo sentido. Como é que eu posso dizer que é bom, é ruim? É ruim, é bom. Não houve nada para separar essa ideia, tá? Engorda, emagrece. Observe que essa frase, ela ficou totalmente sem sentido. Agora vejam essa outra. Eu como bem, não consigo manter a disciplina. Observe que aí o sentido ele está bem transtornado, bem oposto. Se eu como bem, é claro que eu deveria manter a minha disciplina. Mas eu como bem e não consigo manter a disciplina. Veja o sentido da frase sem a conjunção. Essa outra, você pensa demais, deixa de sentir. A mesma situação. Você come com prazer e sem culpa. Você come menos ao longo do tempo. Nós analisamos aí as 4 frases. Uma vez com as conjunções, outra vez sem as conjunções. Deu para perceber que as conjunções incrementam, dar um sentido maior ao que nós estamos falando. Isso significa que as conjunções ela têm o objetivo de incrementar o sentido daquela frase construída. E sem essas conjunções, a nossa frase perde totalmente o sentido. Agora analisem essa relação de sentido do articulador textual. Adição, e, nem, também, como também. Assim como outras formas da gramática, as conjunções elas também têm uma classificação. Então a conjunção ela representa uma adição, ela é aditiva quando ela vem para somar termos. Por exemplo, vamos lá. Fui ao mercado e comprei carne, feijão, açúcar e café. Observem que esse "e"
quando eu coloco nessa frase, ele está adicionando mais um item que eu fui fazer no mercado. Contraste, mas, e também pode significar isso, porém, entretanto e no entanto, ou seja, uma certa oposição. Eu como bem, mas não consigo manter a disciplina. Observe que o mas, ele dá uma ideia contrária. Se eu como bem, eu deveria manter a disciplina, mas eu não consigo. Veja agora esse outro exemplo, alternância, ou isso, ou aquilo, ou é ruim, ou é bom, já, ora e quer. Explicação, porque, pois, que. E conclusão, então, logo, por isso e assim. Percebemos que as conjunções, elas são classificadas como adição, contraste, alternância, explicação e conclusão. Tá dando para entender, não é? No livro de vocês tem bem mais exemplos, vão dar uma lida, vão dar uma estudada para entender bem direitinho. E também pode representar o tempo, quando, sempre que, antes que, desde que, enquanto e depois que está envolvendo aí a questão temporal, certo? Então, sabendo que a conjunção ela serve para ligar termos e dar um sentido ao enunciado, ela também serve para adicionar, para demonstrar uma contrariedade, uma oposição e assim por diante. Vamos entrar na concordância verbal. No capítulo anterior, nós trabalhamos a concordância nominal e vimos que o sujeito concorda com algumas palavrinhas em uma determinada oração. Aqui nós vamos estudar a concordância do verbo, concordância verbal. O que significa isso? Existe entre o verbo e o sujeito uma concordância verbal que se expressa pela seguinte regra geral. O verbo concorda com o sujeito, seja ele simples, seja ele composto, seja ele desinencial, em número e pessoa. Em uma oração, sempre ele vai concordar. Quando o sujeito é composto, ou seja, tem mais de um núcleo, o verbo também vai para o plural. Exemplo, a maioria responde corretamente. Veja, a maioria singular, o verbo responde singular, houve uma concordância. E aí a gente vem para mais dois exemplos. A dieta alimentar de minha família é vegetariana. Observem o singular. A dieta alimentar de minha família, dieta, seria o núcleo. Isso quer dizer que se eu tenho apenas um núcleo, a minha oração tem sujeito simples, o meu verbo fica no singular. Bárbara e Bianca amam pizza de chocolate. Sujeito composto. Bárbara, Bianca. Sujeito composto. Amam. Pede verbo no plural, ok? Então, a concordância verbal é a concordância entre o sujeito e o verbo, para que eles correspondam igualmente, dando um sentido a toda a oração. Se o sujeito é singular, o verbo também estará no singular. Se o sujeito é composto, não faz parte mais do singular, pede um verbo no plural. Agora veja, a maioria das pessoas responde corretamente. Veja que o verbo, ele está no singular, mesmo estando relacionando aí a maioria das pessoas. Dá para entender que a maioria das pessoas não é apenas uma pessoa, não é? Mas o verbo está no singular. Agora veja essa outra oração. A maioria das pessoas respondem corretamente. Responde e respondem. E agora? Qual das duas formas estão corretas? Será que é responde ou será que é respondem? Aí eu informo para vocês que as duas formas estão corretas, tá? Analisando toda a estrutura da oração, na primeira você tem a maioria das pessoas responde. Responde está mais ligado à maioria. Na segunda oração você tem a maioria das pessoas
das pessoas, plural, respondem, porém as duas orações estão corretas. Então, cabe a gente analisar cada oração e observar aí a sua concordância, ok? E então nós vamos para as nossas atividades. Eu peço a vocês que nesse capítulo vocês comecem a responder todas as questões, certo? Levando em consideração tudo o que a gente vem estudando. Qualquer dúvida, nós vamos tirando através das aulas pelo Meet, ok? Respondam as atividades e muito obrigada e até a próxima!